Oi, 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 sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro semanal aqui no Instagram da Humaniversidade. Quem tá entrando, vai se chegando. Aqui em São Paulo tá bem friozinho, eu não sei onde que vocês estão aí, de onde vocês estão falando, mas deixa eu dar uma olhada aqui, quem tá chegando. Sim, hoje nós temos a live com o professor Gilson, né? Hoje nós vamos falar sobre a importância das plantas medicinais. Então, se você tem, se você tem curiosidade, né, para as medicinais, então é importante que você, então, fique aí com caneta, papel na mão para você anotar tudinho. Oi, oi, professor, tudo bom? Tudo e aí? Tudo bem, como estamos? Tudo bom? Graças a Deus. Como está tudo aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Ai, muito bem. Quanto tempo que eu não te vejo? Deixa eu ver como é que tá a sua carinha aí. Uhum. Muito bom, muito bom. Muito bem. Então, nós vamos começar. Então, aproveitando, quem está aqui, vai me dando um oi. Quero saber onde vocês estão. Vocês estão aqui em São Paulo? Se vocês estão, enquanto o professor vai se arrumando aí, né? Boa noite, Lourdes. Boa noite, Simone. A Simone sempre está aqui com a gente, prestigiando os professores, né? E estão prontos aí? Então, também pode acionar aí o aviãozinho e compartilhar com os seus amigos também, para que a gente possa impactar mais pessoas. O Marcelo está falando que é de Catanduva. Ah, a gente tinha alunos lá de Catanduva, né, Gilson? Tinha sim. Sempre tem gente do interior, né? Pois é. Interiorzinho. Aliás, Catanduva deve ser um pouquinho longe daqui, não lembro qual que é a distância, mas é bem longinho daqui de São Paulo. Eu passei um Natal em Catanduva, quando eu tinha uns 18 anos. Passei o Natal lá com a família do meu namorado da época. Então eu conheço Catanduva. Eu não conheço. Acho que eu não conheço Catanduva ainda. Conheço Muito bastante bom. coisa de Então, São Paulo, mas não conheço Catanduva. olha aqui, ó. Eu tenho aqui o livro do professor Gilson, né, que ele lançou o livro junto com a professora Célia, o professor Paulo, de plantas medicinais. Então, hoje, a gente vai falar sobre as plantas medicinais e a utilização de algumas plantas específicas. Então, é interessante que, se você gosta dessa arte, né, de se cuidar através das plantas naturais, digamos assim, através dos chás, através de fitos, através de compressas, aí você vai anotando as dicas que o professor vai fazendo ou trazendo para nós. E aí, se você tiver perguntas específicas, porque sempre surgem perguntas específicas a respeito de alguma planta que seria bom para isso, bom para aquilo, aí vocês deixam as perguntas aqui onde tem o ponto de interrogação para eu não perder as perguntas, porque às vezes muitas perguntas vão surgindo e aí eu vou perdendo as perguntas. E aí vai ter alguns momentos também que eu vou acionar os comentários e outros momentos eu vou deixar os comentários desligados aqui para não ficar em cima do rosto do professor, tá bom? Então vamos lá. Professor Gilson, que é especialista em fitoterapia, né? Além de outras especialidades, mas hoje nós vamos falar mais sobre isso. Saudades também, saudades. O que são as plantas medicinais e todas as plantas são medicinais, porque existem muitas ervas daninhas que são plantas medicinais, né? Então tem gente que confunde assim, nem todas são, mas tem algumas ervas daninhas que são plantas medicinais. Então vamos falar um pouco sobre isso? Na verdade, assim, a natureza é um universo, né, Diana? Quando a gente pensa aí desse universo dos vegetais, né? A gente tem muitas vezes a gente dá uma valoração a algumas plantas para mais, menos, né? E hoje até se discute essa coisa de planta daninha, né? Porque, na verdade, as plantas estão aí, né? Esse universo da diversidade das plantas, né? Ele é sempre importante.
Quando a gente fala de plantas medicinais, a gente está falando, na verdade, né, de determinadas plantas que possuem substâncias, né, que fazem, que a gente pode fazer utilização e que traz algum benefício para o nosso corpo. Então, a gente pensa sempre muito em cima de substâncias, né? Quando a gente fala aqui substâncias, a gente vai sempre lembrar, né? É importante, né, que a gente diferencie que plantas medicinais, elas possuem até vitaminas, sais minerais, lipídios e assim por diante, que são nutrientes. Não é nutriente. Se a gente pensa lá, o limão é medicinal porque tem vitamina C. Não, não, a vitamina C é um nutriente. Então, não é por isso que o limão é medicinal, né? Então, a gente vai sempre buscar uma substância, que a gente chama de substâncias secundárias. O que é uma substância secundária? Geralmente, os nutrientes que a gente utiliza, as vitaminas, as proteínas, os lipídios, os sais minerais, a planta também utiliza para viver. E essas substâncias que ela usa para viver são chamadas de substâncias primárias, né? São chamadas de nutrientes. E quando a gente fala de substâncias secundárias, substâncias que fazem que tem algum benefício para o nosso corpo, são substâncias que a planta produz para ela se relacionar com o meio. Aí você fala, como assim, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o manjericão, ele é aromático, mas ele possui, né, aquele aroma para se defender de insetos, por exemplo. E quando a gente pensa no aromático da flor, é uma outra coisa importante, né? Aquele aromático geralmente atrai insetos polinizadores, que são insetos que não vão causar mal para a planta, né? Então, é sempre importante lembrar que essas substâncias são chamadas de secundárias e são plantas que a planta utiliza para se relacionar com o meio. Inclusive, tem umas coisas muito interessantes, né? Que são agora pesquisas recentes, né? Que mostram que determinadas plantas, elas produzem substâncias para se comunicar entre elas, né? E essas substâncias, quando a gente vai ingerir, elas vão provocar alguma alteração no meu organismo, né? E essa alteração tem que ser benéfica, né? Porque senão, às vezes, a gente tem alterações que são tão violentas que levam até a própria morte, né? Porque a gente tem plantas que realmente são muito tóxicas, né? São venenosas e a gente não poderá fazer o uso, né? O uso interno ou às vezes, o uso prolongado daquela determinada substância, né? Você está sem som, Diana. Eu não estou te ouvindo. Ai, eu sempre estou desligando aqui o áudio, porque agora fica um fluxo de avião muito grande aqui. Então, toda live que eu faço esse horário, fica aquele fluxo. Aí eu estou desligando o áudio para não interferir no seu. Então, quando você fala dessas substâncias, né, muitas substâncias elas fazem bem, né, para o organismo e outras substâncias não fazem bem, né? Por exemplo, a gente pode falar assim que os taninos é uma substância, o tanino, Sim. ou não? O tanino é uma substância medicinal. Ela tem vários efeitos, né? Inclusive, né, é uma substância que a gente tem que tomar cuidados, né? Porque a gente tem algumas plantas que são muito taninosas, né? Por exemplo, quando a gente pensa no caqui verde, né? O caqui verde, que agora a gente está na época do caqui, né? Se a gente pegar um caqui verde e tentar comer, a gente vai ver o poder do tanino, né? Eu gosto sempre de contar que eu sou muito fã de caqui, né? Eu adoro caqui. Só que se eu ingerir, pegar um caqui verde, tentar comer, o que vai acontecer? Vou sentir a boca toda amarenta, que é desagradável. Mas se eu continuar comendo, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai contrair até o estômago. Ele leva uma dor estomacal violenta, né? Então, só para imaginar o poder que ele tem. Esse poder a gente chama de adstringência, né? É óbvio que ele tem outras reações também. Por exemplo, o tanino, em grande quantidade, ele vai reagir com nutrientes, por exemplo, com ferro, ele vai reagir com medicamentos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode causar, né, problemas por conta da ingestão. E ele precipita proteínas, né? A gente vai lembrar, por exemplo, ao longo do nosso aparelho digestório, a gente tem muco, né? Desde do esôfago, a parte da boca não tem tanto muco, mas o esôfago já tem, o estômago tem, o intestino também tem. E esse muco, para ser produzido, o nosso organismo utiliza proteína. E quando eu jogo esse tanino, ele cria uma camada protetora no meu estômago, no meu intestino. E essa camada protetora é interessante, né? Porque
a gente vai ter, por exemplo, quando a gente pensa aí, estou tomando medicamento que destroça o meu estômago, eu posso proteger com tanino? Pode proteger. Mas se eu ingerir em grande quantidade, ele impede, inclusive, a entrada de nutrientes no meu organismo. Então, eu posso ter problemas, né? Agora, quando a gente pensa no uso externo, ele é muito interessante, porque se ele estreita tecido, ele vai fechar feridas, por exemplo. Feridas, aftas e assim por diante, né? A gente vai ter um poder muito importante. E uma outra coisa importante que ele faz, ele reage também com camada a membrana externa de bactérias, né? A bactéria tem uma membrana que era feita de proteína. Quando o tanino ele entra em contato, ele vai destruir essa bactéria. Então, é uma forma também de a gente destroçar bactérias que a gente pode ter no organismo ou no próprio, quando a gente pensa aí, mulheres, por exemplo, canal vaginal, parte de vagina, né, que tem muitas vezes tem bactérias, né? A gente pode pensar na utilização para se beneficiar, porque ele já vai matar bactérias, né? Vai ter um proveito aí. Então, quando a gente fala de tanino, então eu poderia usar como exemplo o barbatimão e também a baleeira. A baleeira tem tanino ou a espinheira santa? A espinheira santa tem tanino, mas é pequena quantidade. A baleeira, ela quase não tem, ela deve ter traços de tanino, talvez, né? Mas não é considerado, não é muito importante. A espinheira santa, a guaçatonga, são plantas que têm quantidades pequenas de tanino. E aí essa ingestão é segura. Se eu vou pegar um barbatimão que tem muito tanino, eu vou ter que tomar cuidado para a questão da ingestão, porque vai dar problema, né? Já na espinheira santa é mais tranquilo, né? Você não vai ter tanto problema, porque a quantidade é pequena, né? E você vai criar uma proteção. É só evitar, né, de utilizar, por exemplo, junto, né, das refeições. A gente usa sempre antes das refeições, porque junto das refeições eu vou precipitar nutrientes, né? E aí eu vou impedir a absorção de determinados tipos de nutrientes, né? E aí a gente evita, né, que a gente faça os usos também. Depois de cada erva, a gente vai sempre olhar se tem alguma interação, se tem alguma contraindicação. Por exemplo, espinheira santa guaçatonga a gente não usa em gravidez e lactação, né? Que são dois momentos aí que pode provocar aborto. A espinheira santa, por exemplo, pode secar o leite da mãe, né? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não utilizar, né? E a guaçatonga também não pode ser usada para questão da lactação, né? Tá. E quando a gente fala do barbatimão, é o que dessas três plantas que eu citei, é o que mais tem, né? E aí e a barbatimão, por isso que ele é indicado para fazer banhos de assento, né? A gente usa bastante para essa parte de infecções, né? Então a gente usa uma pequena quantidade, né? Mas aí a gente, como a gente fala do barbatimão, né? Comparado com as outras duas que eu falei, né? Que é a baleeira e a espinheira santa, a gente também divide a utilização das plantas em partes da planta, né? Por exemplo, na baleeira a gente usa mais a folha. Sim, é a folha. O princípio ativo aqui é sempre importante, né? Quando a gente pensa na questão da utilização das plantas, é sempre importante focar na substância. Depois, a pergunta seguinte é: em qual parte da planta a substância se encontra? Né? A gente às vezes tem plantas que tem na planta toda, mas no caso da baleeira, da espinheira santa, a gente vai ter princípio ativo, as substâncias que são importantes na folha, né? Se a gente utilizar, por exemplo, o galho da espinheira santa, o galho da erva baleeira, a gente sabe que a gente está sendo enganado, porque as pessoas vendem, né, a espinheira santa com galho, vende a erva baleeira quase só galho, hoje em dia, né? E essa é uma adulteração que o pessoal chama, né? E, aliás, até se a gente tivesse, só para imaginar, é um crime isso, né? Porque as plantas medicinais a utilização na questão para saúde pública, né? E a Anvisa considera isso um crime, né? Um crime quando você tem adulteração, né? Então, porque você pode afetar a saúde das pessoas. Então, é importante, né, que a gente sempre saiba a parte da planta. Por exemplo, barbatimão se usa a casca. A parte utilizada sempre é importante. Substância é importante, parte utilizada é sempre importante, porque você começa a perceber, né, que a substância não é
distribuída uniformemente na planta. Ela se concentra em determinada parte. Aí você vai falar, por que acontece isso? Né? Porque é sempre uma estratégia de vida daquela planta. A planta, para viver, ela precisa ter alguma defesa, né? Então, se ela é mais atacada na folha, mais atacada na raiz, na casca, e determinada substância, ela vai se concentrando em determinada parte da planta, né? Ah, a gente já tem algumas perguntas aqui. Vamos colocando as perguntas que eu vou alinhando aqui. Até estou aqui anotando para eu não deixar passar as perguntas. Mas a Simone, que é uma das nossas alunas lá da Humani e seguidoras aqui em todos os eventos que a gente faz, ela está sempre presente aqui, prestigiando. Obrigada pela sua presença aqui, Simone. Ela está perguntando assim, qual seria a planta medicinal que é mais indicada para energizar, para dar um pouco mais de ânimo, né? E também, quando a gente fala também das plantas medicinais, lembrando que o Gilson, ele citou de indicações e contraindicações. Então, às vezes, por exemplo, não é porque é natural que tudo pode. Então, sempre as plantas medicinais, elas vão ter uma sugestão de dosagem que tem que prestar atenção, o tempo também de uso, porque você não pode ficar usando um determinado ad eterno, né? Porque também a planta medicinal, ela tem um efeito terapêutico, mas também você não pode ficar tomando sempre, né? Então, a primeira pergunta é essa, é para se sentir mais animado, com mais energia, né? É, uma Marapuama? Pode até ser. A gente tem várias, né? A gente, na verdade, precisa sempre descobrir por que você não está com tanta energia, né? Às vezes pode ser uma questão de alimentação, então sempre é importante ver a alimentação. A quantidade de água, né? Eu sempre cito que agora a gente está entrando numa época fria, né? É uma época fria e seca, né? E se a gente não toma água, a gente fica com aquela sensação de cansaço, né? Quando começa a memória ficar mais lenta, cansaço pra caramba, né? Eu geralmente faço o quê, né? Eu tomo 2, 3 copos de água em seguida e a sonolência passa, o cansaço passa. Então, olha como é que é importante. Afeta a memória, disposição, pensamento, inclusive, né? Então, é importante consumir a água adequadamente. Se alimentar adequadamente. E aí, a questão também vem. Hoje em dia, a gente tem a gente também está sempre mais sedentário, né? Então, não tem importância de fazer exercício físico. Então, a gente vê que é um conjunto de coisas. Porque a gente não tem a pílula mágica, né? A gente tem plantas que realmente fortalecem o sistema nervoso. A marapuama é uma delas, é maravilhosa. Marapuama, catuaba. Eu, particularmente, gosto muito da pifáfia paniculata, né? A fáfia é uma planta que ela fortalece muito o organismo em geral. Melhora a memória, fortalece o sistema nervoso. A gente tem um cuidado especial gravidez, né? Porque é uma planta que faz reposição hormonal, então a gente não pode pensar na utilização na gravidez. A gente tem que tomar cuidado com pessoas hipertensas, né? Porque ela pode elevar a pressão arterial. Não é uma planta que causa pressão arterial, mas ela eleva a pressão de pessoas que são hipertensas, né? Então, é uma planta que eu particularmente gosto muito, né? A gente tem uma alga que também a gente trabalha em fitoterapia, até com algas, né? A gente gosta muito eu gosto muito da clorela, né? A clorela é uma alga e ela faz uma questão de oxigenação do organismo, né? Então, a gente pode pensar aí na clorofila, né, que ela tem, e nutrientes, né? Fáfia, né? Fáfia, né? São um P mudo, né? No latim, a gente não pronuncia o P mudo, né? Então, a gente pronuncia fáfia, né? Que é F-A, 2 Fs e A, né? Fáfia, né? Fáfia paniculata, né? Ou fáfia aglomerata. E tem a fáfia irisinoides, né? São várias pifáfias, né? Ou fáfias, né? No Brasil, são plantas brasileiras, né? Que são muito boas, né? Elas são chamadas também de ginseng brasileiro, né? Essas plantas, né? Tá. E aí você falou também aqui você falou da epifáfia, né? Da clorela. A clorela normalmente a gente compra em farmácias de manipulação, ou farmácia tipo Panisa a gente consegue, né? Que é muito bom para Sim. o sistema imunológico também, né? Tem até você vai em essas lojas de produtos naturais, geralmente você encontra. Só tomar o cuidado, né? Clorela muito barata, a gente sabe que pode ter contaminação, né? Porque a gente sabe que clorela
é uma alga que produz em água, né? Em água doce, né? Então, se você não tiver uma clorela séria, né? Você pode ter material pesado, você pode ter intoxicantes junto, né? No caso, né? E a gente vai escolher sempre eu sempre digo assim, do mais barato do mais caro, né? A gente pega sempre da metade para cima, né? Que não a gente vai pegar sempre uma qualidade um pouco melhor, né? Aí a Simone também está perguntando. Aí teve uma pergunta também que eu não anotei o nome de quem perguntou, acho que foi a Sheila que perguntou sobre colesterol. Aí a gente já fala também sobre algumas plantas para o colesterol. E colesterol, às vezes, o que a gente faz, quando a gente usa para o colesterol, também ajuda para a gordura no fígado também, né? Sim. Eu sei porque o Gilson já me indicou. E ó, se vocês não têm o livro do Gilson, ó, tá aqui, ó, o livro, eu trouxe para vocês ficarem de olho. Lá na escola tem, e sempre o professor Gilson tem o livro, tá? Que tem as indicações aqui, e também fala muito, e olha como tem fotos bonitas no livro, ó. Então, colesterol, eu já anotei aqui para a gente falar sobre colesterol, e aí sobre a questão da utilização, para responder a pergunta da Simone. Então, a gente pode usar em chá, aí tem o jeito certo de fazer o chá. A gente tem, pode usar em tintura, né? E pode usar em cápsula. Então, vamos falar sobre as três Uhum. possibilidades, Gilson? Então, É, vamos primeiro falar sobre chá, então. Tipos de chá, porque tem jeitos e jeitos de fazer. Não é o chá de isso. saquinho, hein, gente? Vamos lembrar sempre, né? A questão aqui vem os métodos de extração de substâncias. A gente vai sempre focar na substância. Eu gosto muito de citar, por exemplo, quando a gente fala do milho, né? O milho, ele tem o grão, né? Se eu engolir o grão inteiro, vou olhar no vaso sanitário no dia seguinte, o grão inteiro, do milho continua inteiro. A gente não conseguiu abrir, né, o pacote, né? A célula vegetal, ela tem uma membrana, né, bonitinha lá, que é uma membrana de celulose. Então, a maior parte das substâncias estão dentro da célula vegetal. Então, se eu não extrair, né, a substância, vai acontecer um problema que é da gente não ter a disponibilidade da substância, engolir o grão de milho inteiro, né? Então, você não vai conseguir, né, extrair a substância. Se você não extrai, você não tem assimilação. Se não tem assimilação, não tem efeito. Então, é importante fazer um método de extração. E aí, é claro, o método de extração, né, ele tem que ser sempre adequado, porque se ele, por exemplo, faz com que haja destruição da substância, eu vou perder a substância. Algumas substâncias, realmente, elas são destruídas, né, com a questão da extração, porque elas são termogênicas, por exemplo. Um exemplo, né, é o abacaxi. Muitas pessoas vão usar o abacaxi para via respiratória e fervem o abacaxi. A substância que faz o efeito é a bromelina. A bromelina é termossensível, então no processo de extração eu vou perder a substância. E aí não vai fazer diferença, né? Então o chá é sempre uma extração. Eu gosto mais de falar de infusão e decocção, porque quando a gente usa o termo chá, do ponto de vista histórico, né, e oriental, o chá é sempre usando a Camellia sinensis. Então, é o chá verde, o chá vermelho, o chá preto, né? O chá branco, que é tudo a mesma planta, né? Ela só tem processos de substâncias que você retira, né? E a outra questão é, além das substâncias, né, o método que você vai fazer de colheita e de utilização. Então, a infusão é um dos métodos que a gente usa muito para partes moles, né? Folhas e flores, ou brotinhos, né? A gente pega um broto de manjericão, por exemplo, a gente consegue fazer extração com a infusão. Então, o que é uma infusão, Gilson? A gente usa geralmente, eu gosto muito de falar sempre, que a gente utiliza a garrafa térmica, né? Porque eu coloco a erva dentro da garrafa térmica, despejo água fervendo em cima e eu fecho a garrafa térmica, que eu aproveito todas as substâncias aromáticas, que elas são substâncias voláteis, né? Que elas vão embora. Então, eu sempre coloco uma colher de sobremesa de erva, no máximo uma colher de sopa para cada xícara de água. Eu jogo a água fervendo em cima e deixa lá 15, 20 minutos. Está pronto o chá. E a gente vai lembrar sempre que o chá tem um tempo de validade. Então, se eu fizer, por exemplo, a utilização de um chá de um dia para o outro, ele está fermentado, está estragado.
a gente pode ter contaminação. Então, é importante que a gente faça a utilização em um período de 4 a 6 horas. Por exemplo, agora nessa época do inverno, quando tiver mais friozinho, a gente pode até utilizar até 6 horas. Quando está muito quente, a gente utiliza só até 4 horas, porque senão o chazinho vai estragar, né? A infusão. A decocção é um outro método de extração através da água, né? Então, a gente coloca a erva num recipiente adequado, sempre evitar plástico, alumínio, esses materiais que liberam substâncias tóxicas, né? Eu geralmente gosto de usar ou inox ou utilizar vidro, né? O vidro é mais adequado, né? Porque não tem liberação de substâncias. A gente coloca a erva dentro da panela, do recipiente adequado, joga água fria em cima e leva para a fervura. E você vai ferver de 2 a 3 minutos. E aí abafa, para não perder as substâncias aromáticas, e deixa lá 15 minutinhos. Está pronto a decocção. A decocção a gente vai ferver para quê? Para amolecer as cascas, por exemplo, de um barbatimão. Então a gente poderia até fazer na garrafa térmica, se a casca estivesse muito bem fininha, eu jogo água fervente em cima e deixo um pouquinho mais de tempo, uns 20, 25 minutos, eu consigo extrair a substância, porque a garrafa térmica mantém a água próximo dos 100 graus por mais tempo, né? Então, a gente consegue fazer a extração das substâncias também. Depois, a gente tem as tinturas, né? Tintura, alcoolatura, né? São as extrações alcoólicas, né? As extrações alcoólicas, elas são um método que ele é mais tranquilo. Por quê? Porque eu faço a extração, eu tenho um vidrinho, né? Pego lá o vidrinho, abri o vidrinho, joguei as gotinhas lá dentro da água e tomei, né? Então é uma tintura, uma alcoolatura, né? Então eu posso fazer extração através do álcool. Então, alcoolatura e tintura. A tintura é com a planta seca, né? A alcoolatura com a planta fresca. A gente tem extrações que o pessoal utiliza cachaça, utiliza uísque. Tem uns malucos que usam cerveja, né? Porque a cerveja ela é um fermentado, ela vai estragar, né? De uma hora para outra a gente já sabe que estraga a cerveja aberta. Você imagina fazer extração alcoólica, né? Então a gente usa sempre, geralmente, álcool de cereais ou utiliza, né? Algum destilado, né? Para fazer extração das substâncias. Aqui, por exemplo, eu gosto de ensinar, né, fazer extração. Hoje em dia, agora, por exemplo, a época do mirtilo passou, né? Pessoas que têm infecções urinárias recorrentes, né? O mirtilo é fantástico porque o que acontece? O mirtilo tem substâncias, né, na casca do frutinho que vão destruir aqueles filamentos das bactérias que se fixam nas vias urinárias. Então, vai limpar a via urinária. Então, você poderia colocar o frutinho esmagado, picado dentro de um pote, né? Você cobre lá com cachaça, deixa no escuro, né? Por uns 10, 15 dias você tem uma extração através da cachaça, uma alcoolatura, né? Porque a gente tem aí o mirto fresquinho, né? A gente tem, depois a gente tem as extrações que são mais, diria assim, comerciais, né? A gente tem as cápsulas e comprimidos. Aqui uma dica importante para você que está assistindo a gente. Se vocês forem comprar cápsula, tem que ter no rótulo escrito extrato seco. Não pode estar dentro da cápsula erva moída. A erva moída pode até estar dentro da cápsula, mas se tiver só erva moída, não vai ter princípio ativo, né? Suficiente. Então, por que não tem princípio ativo suficiente? Porque eu tenho que fazer extração alcoólica e depois numa máquina especial, o pessoal faz toda a vaporização alcoólica, tira todo o álcool e fica só com a substância purinha, bonitinha. Por isso que a gente vai utilizar sempre miligramas, né? Vocês nunca vão ver lá um fitoterápico usando assim, gramas, né? Geralmente a gente usa miligramas, né? De 40 miligramas, 50, 80, 300, 500 miligramas, que é metade de 1 grama. Só para imaginar 500 miligramas, né? Então a gente vai utilizar esse extrato seco. O extrato seco pode estar até misturado numa erva moída, né? Moer uma erva para encapsular, pode. Pode usar um amido, pode usar um amido. Então, mas tem que sempre ter extrato seco, porque senão não vai funcionar. E a gente, como terapeuta, né? Eu sou fitoterapeuta, não sou um médico, né? Eu não posso prescrever. Então, eu posso recomendar. Recomendar o quê? Chá e tintura. O extrato seco, eu não posso mandar lá para uma farmácia, por exemplo, sou Gilson, terapeuta, cognitivo. Posso ter até um talonário de recomendações fitoterápicas. Eu posso escrever lá direitinho, que não é uma prescrição, é uma recomendação, até que escrito lá, recomendação fitoterápica. Eu recomendo lá uma tintura ou chá.
e aí a pessoa consegue fazer a utilização da tintura ou do chá. Algumas ervas são só de prescrição médica. Então, nem o farmacêutico e nem o nutricionista conseguem fazer a prescrição, né? Porque o farmacêutico e o nutricionista, eles podem prescrever, mas tem algumas plantas que caem fora dessa coisa da prescrição. Então, só o médico pode, né? Então, a gente tem lá, hoje em dia, umas 15, 20 plantas, né? Que são de uso restrito médico. Não me pergunte por quê, é um sim que a Anvisa colocou lá. Então, é importante, né, que a gente possa, né, sempre entender que a questão da prescrição, né, ela é muito séria. A gente tem que considerar essa questão, né, e fazer recomendação. Então, o extrato seco, a cápsula e o comprimido tem que ter extrato seco. Então, isso é sempre importante. Anotaram tudo? Sim? Olha lá, ó, o professor Gilson está dando aqui uma aula, então tem que anotar aí, ó. Lembra de compartilhar ali, ó. Já que vocês estão aqui desfrutando da sabedoria do Gilson, também compartilha o aviãozinho para as pessoas serem impactadas por esse conteúdo, tá? Então, agora, respondendo a pergunta, acho que foi da Sheila, sobre o colesterol, e depois tem aí uma pergunta sobre um chá bom para dormir, antes de dormir, né? Camomila é bom para dormir. Vamos para o colesterol primeiro. Então, vamos lá. Colesterol, a gente tem uma série de plantas que vão estimular o fígado, né? Então, a gente chama de coleréticas e colagogas, né? Colerético, quando a gente faz com que aumente a produção de bile pelo fígado. E o colagogo é quando expulsa a bile, né, do organismo. Então, é importante que a gente faça o quê? A gente faça a utilização antes das refeições de alguma planta hepática, né, que estimule o fígado, né? Só lembrar, uma coisa importante, pessoas que não têm a vesícula não vão poder usar essas plantas, já de cara. Então, se a gente utilizar lá uma alcachofra, as pessoas que não têm a vesícula, a pessoa vai passar muito mal. Então, é importante, né, que a gente lembre sempre, né, que a gente vai fazer a utilização, né, dessas plantas, né, sempre antes da refeição. Vamos lá, quem são elas? A alcachofra, a gente consegue comprar até cápsula nas farmácias. A gente tem lá o dente de leão, o boldo do Chile. Só lembrar muito, gente, boldo do Chile só produz no Chile, né? Então, a gente não vai comprar boldo, a gente não vai ter boldo aqui do Chile no nosso quintal, né? Porque não produz por aqui. Então, a gente tem que comprar sempre seco, né? E o boldo do Chile é uma árvore que só produz no Chile, né? Então, a gente tem lá o boldo do Chile, o dente de leão, a alcachofra. Uma plantinha que eu gosto muito, que a gente tem por aqui, que pouca gente conhece, que é a zedoária. É uma planta que estimula muito o fígado, né? A gente tem a pariparoba, a marcela, que no sul o pessoal conhece muito, a marcela, né? Marcela para o sul, né? Porque aqui ela é uma planta que vai estimular a parte hepática. Estimulou a parte hepática, o que acontece, né? A gente vai ter uma liberação maior de bile na refeição. E aqui é importante que a gente capture essa bile que foi liberada pelo fígado, né? Então, assim, como é que a gente captura essa bile, né? A gente vai fazer o seguinte, toda refeição, a gente pode colocar de chia na refeição. Uma colherinha de café, não pode colocar mais do que isso, porque a chia, ela quela medicamentos, ela quela nutrientes. Gilson, que palavrão é esse, né? Essas substâncias, elas se grudam, né? E a chia tem aquela baba, né? Aquela baba, né, não tem digestão. Então, o que vai acontecer? Vai diminuir a reabsorção da bile, porque a gente libera a bile saindo do estômago para o intestino, e lá no final do intestino delgado, a bile vai entrar de novo na corrente sanguínea. Ela vai voltar para o fígado e o fígado não vai trabalhar, ele só vai limpar e mandar de volta. Então, a gente tem que fazer com que haja uma eliminação via fezes dessa bile. Como é que a gente faz? É sempre colocar fibra, né? Então, pode ser chia. Por exemplo, tem muita gente, Gilson, tem diverticulite, não pode comer sementinha. A gente tem uma plantinha chamada psyllium, que é um pozinho que você coloca na água, vira uma gelatina, e aí você coloca num suco, coloca numa refeição, e você come junto com a refeição. Vai fazer com que haja a eliminação de bile. Essa eliminação da bile cai muito a reabsorção. O que acontece? O fígado vai pegar mais gordura para fabricar bile.
Se ele pega mais gordura, óbvio, ele vai tirar colesterol, triglicérides. Eles vão, não é que abaixa triglicérides e colesterol fazer isso, ele despenca, né? Cai muito facilmente, né? Então, a gente pode utilizar sempre tranquilamente, né, essa estratégia. Uma planta para estimular o fígado, então alcachofra, dente de leão, zedoária, boldo do Chile, pariparoba, macela, né? São todas plantas boas. Evitar essas plantas se não tiver a vesícula. Ah, Gilson, não tem a vesícula, o que que faz? Aí coloca a fibra na alimentação, coloca chia em todas as refeições por tempo indeterminado. As plantinhas você usa por 30, 40 dias, depois para, utiliza só a chia na refeição. Depois faz um descansinho, toma de novo as plantinhas. Uma delas, né, ou duas ou três delas é o suficiente, não precisa tomar todas, né? E aí você vai fazendo esse trabalho e vai baixar muito triglicérides e colesterol. Então, essa é uma estratégia fácil de entender e é fácil de fazer direitinho, porque é a regularidade que vai fazer a diferença. Se a pessoa, por exemplo, com muita chia numa refeição e não consumir, ela vai acabar prendendo o intestino, pode dar uma obstrução intestinal e ela não ter o resultado que ela espera. Então, é sempre importante colocar nas 3 refeições. Se a pessoa não pode comer a sementinha, vai para uma farinha de aveia, por exemplo, integral. Você compra lá a farinha integral de aveia, liquidifica em casa, né? Você vai formar a farinha, porque aí você sabe que tem a fibra junto, você pode ingerir. Uma outra estratégia, né? Tem muita gente que tem nojo, né? Uma planta que baixa muito colesterol a gente tem dentro de casa. Pena que agora é muito caro para comprar. O quiabo, né? Que está quase R$ 30 o quilo, né? O quiabo, se você colocar de molho, vai formar aquela mucilha. Você toma aquela água, né? Ele vai baixar colesterol. Então, o consumo mesmo, se alimentando de quiabo, também ajuda a baixar o colesterol, triglicérides. Então, são algumas estratégias, né, que são fáceis de serem feitas, né? E com plantas que a gente tem acesso com facilidade. O Gilson, estava falhando um pouquinho aqui a sua imagem. Tinha alguns momentos também que falhou também a sua voz, mas eu consegui ouvir, mas eu vi que teve alguns participantes aqui que estavam falando que não estava conseguindo ouvir, falhou um pouco. Uhum. Aí teve um dos alunos também que perguntaram sobre a questão se ainda tem vaga para fazer o seu curso, né? Então, só para avisar vocês, a gente está com inscrições abertas para começar um novo curso, porque sempre o Gilson já está com o nosso parceiro da escola com cursos de fitoterapia, então tem fitoterapia introdutório, intermediário, avançado, então existe várias etapas aí dos estudos, né? Porque não dá para você absorver tudo, tipo, só aqui para uma live, né? Tem um momento que, se você realmente quer aprofundar esses estudos como terapeuta, você tem que realmente se entregar para esses estudos, além dos livros, né? Tá em contato com os professores para você aprender mais sobre essas ervas, né? E aí a gente está com vagas abertas para 18 de junho, que vai começar. E a característica dos cursos do Gilson, que ele dá junto com a professora Célia, o professor Paulinho, né? É que a gente hoje está com a modalidade híbrida. O que é essa modalidade híbrida? Você pode estudar lá, presencialmente na escola, e você pode também estudar em casa pelo Zoom, porque a gente faz a transmissão. Então, tem gente do Brasil todo estudando fitoterapia com os professores lá da Humane. E aí, e também tem um material didático, né, riquíssimo dos professores. E aí, se vocês quiserem também o livro também, que eu já falei do livro de plantas medicinais. Então, tem várias opções aqui para a gente começar essa jornada. Então, e quem tiver interesse, já tem que se informar lá na Humane, porque os cursos do Gilson sempre são bem concorridos. Daqui a pouco não tem vaga. Agora está falhando, tem que ver se não é a sua internet, porque aqui, por exemplo, eu estou vendo bem o Gilson, eu vi que estava falhando sim, mas às vezes, né, a gente não tem muito controle dessa oscilação, né? Deu uma olhada aí, Gilson? Deu. Então, assim, só para responder, né? O
O Vitinho, né? Tem uma fazenda lá bonitinha, 2 córregos, né? Que é uma fazenda de produção de óleo essencial. Conheço, sim, né? Isso aí no curso, né? Está perguntando se o curso intermediário e básico. Na verdade, sim, a gente tem cursos, né? Que são cursos grandes, né? Tanto o curso introdutório é um curso onde a gente aprende, né? Toda a parte de fundamentos e extrações, né? Então, como assim, Gils? Todos os processos extrativos a gente acaba ensinando. E a gente faz a utilização dessas extrações, né? E toda a parte de fundamentação. A gente tem uma carga horária de 60 horas, né? Então, a gente tem lá um curso bastante puxado, né? Em relação ao estudo, né? Aulas quinzenais e tal, né? Depois, os outros cursos, são cursos que a gente continua estudando para continuar entendendo essas plantas medicinais e cada vez mais aprofundar. Só para se imaginarem, né? A gente tem hoje em dia aí mais de 200 plantas, né? Estudadas, que a gente usa no dia a dia, né? Então, é bastante coisa, né? Então, a gente tem muita coisa para ver sobre questão de fundamentação, substância, qual é a planta, a identificação. A gente vai estudar sobre aquelas substâncias, né? Naquela determinada planta. Quais são as interações que tem nessas substâncias, né? Então, nessas plantas, né? Então, o que é interação? Um exemplo, né? Se a gente pegar, por exemplo, a camomila, né? A camomila, ela interage com a S, né? A camomila afina o sangue. Então, assim, se eu utilizar junto com a S, eu posso ter hemorragia. Aumenta o risco de ter hemorragia pelo AS. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado que a gente não pode misturar, né? Tem algumas plantas, por exemplo, se eu pegar cravo, né? Cravo e misturar junto com paracetamol, aumenta o risco de ter intoxicação hepática, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E responder um pouco a pergunta lá da pessoa que queria algum chá para dormir melhor, né? Você sabe que a gente tem uma série de plantas que são calmantes, né? Então, a gente tem uma que eu gosto muito, que é a Melissa officinalis, né? A Melissa officinalis é uma planta muito especial, porque ela tem uma toxicidade que não é tão elevada e ela é uma planta calmante muito importante. A casca do mulungu, né? Mulungu é uma planta especial para ansiedade. Então, ela acalma muito para ansiedade, para insônia, né? Ela é muito especial. Então, a gente pode estar utilizando melissa e mulungu. Sempre tomar um chá final da tarde, um chá quando você chega em casa, ou quando você chega em casa e ao deitar, né? 2 chás ao menos, né? Você vai perceber que você dorme melhor. Você sabe que a casca das laranjas, né? A gente tem agora cítricas, né? Nessa época aqui a gente tem muita mexerica, né? Quem dorme mal, você pode tirar as cascas, né, da mexerica, depois dar uma lavadinha, não lava muito, esfregando muito, porque senão a gente tem vesículas de óleo essencial e a gente acaba perdendo esse óleo essencial. Então, você tira a casca com cuidado, né? E você pode fazer um chá das cascas, tanto secas quanto frescas, né? Da laranja, da mexerica, da puncã, tudo que você tiver hoje em dia de cítrica, você pode fazer chá, né? Um chá de camomila com casca de laranja. Fica saboroso, fica gostoso e você dorme melhor, porque tem vários princípios ativos na casca da laranja que ajudam a acalmar. O principal é a substância, que é a substância aromática, que é o limoneno, né? Ele vai agir no sistema nervoso central e ele acalma, trata tanto a ansiedade quanto a agitação e trata a insônia, inclusive, né? Então, percebe quanto que é interessante, né? A gente conhecer um pouco, né? Para a gente fazer a utilização. A gente vai sempre lembrar, se for utilizar as cascas de laranja, né? Durante o dia, né? Se você for fazer um chá, né? E vai tomar o chá e se expor ao sol, pode queimar. Então, não pode tomar o chá e ir para a praia, por exemplo. Porque senão você queima a pele, mesmo tomando o chá. Porque a gente tem substâncias que vão dar fotossensibilidade. Então, esse é um cuidado especial aí com as cítricas, né? Todas elas podem queimar a pele, podem escurecer a pele, mesmo tomando chá. Então, tem que tomar cuidado, porque senão a gente pode ter uma queimadura e a gente não sabe do que veio, né? Você está sem o som, Diana. Eu sempre desligo aqui para não atrapalhar. A Simone também perguntou, por exemplo, para artrite, artrose, artrite reumatoide, lúpus, ou para eliminar inflamações. Outro dia eu pedi para a Célia fazer para mim
aquela base, né, para dor, né? A base é com baleeira, tipo como se fosse uma pomada, não é? Ela faz. Então, esse seria bom, né, para dor ou para A Sandra eliminar faz, essas. ela prepara a base de creme, gel, né? Ela usa erva baleeira, unha de gato e alpínia, né? A gente vai lembrar assim, aí ela perguntou um monte de coisa, por exemplo, quando a gente pensa no lúpus, né? O lúpus, né, ele é uma doença autoimune, então a artrite reumatoide, a mesma coisa, né? Então é uma doença inflamatória autoimune, então a gente precisa pensar como imunomodulador, né? Eu usaria muito a cúrcuma, né? A cúrcuma, ela tem substâncias que são importantes, né, para cuidar, né, dos processos inflamatórios. Ela tem os curcuminoides, né? Mas ela é muito especial porque ela modula a imunidade. Então, essas doenças autoimunes, como a artrite reumatoide e o lúpus, né? A gente tem a síndrome de Crohn, né, que até afeta o intestino também, uma doença autoimune. A gente usa sempre a cúrcuma, porque ela é imunomoduladora. Então, ela modula a imunidade. Então, como ela regula a imunidade, ela ajuda nesse processo dessas doenças, né? Processos inflamatórios em geral, eu gosto muito de usar a unha de gato. Aqui, um detalhe, né? É a unha de gato que vem da Amazônia. E você usa a casca, né? Cuidado, porque o pessoal vende a folha. A folha não tem princípio ativo, né? Então, a gente tem que pensar sempre de comprar unha de gato. Não tem nos muros, não é aquela planta que dá em muro, que aquela planta é bastante tóxica. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente compra lá pelo nome científico, chama Uncaria tomentosa. É uma planta que vem da Amazônia e se usa a casca. Essa planta, ela é uma imunoestimulante. Então, olha que coisa interessante. Ela trata a inflamação, mas ela aumenta a imunidade. Tomar cuidado, né, com a questão da utilização, por exemplo, quando a gente pensa no lúpus, eu posso estar utilizando? Não, não pode, porque é uma planta imunoestimulante. Então, você vai acentuar o problema. Então, nesses casos, eu uso muito, né, a questão eu uso muito para não mexer com a imunidade, eu uso muito a erva baleeira, né? A erva baleeira, ela é ótima para isso. Tá falhando um pouquinho, Gilson. Acho que a tua internet, não sei se você está perto Eu se você está perto do Wi-Fi ou que está usando o seu. Deixa eu ver se eu... É porque aqui eu acho que entrou uma ligação. Eu acho que foi por isso. Ah, Entrou uma, eu também. entrou uma ligação e aí a ligação acho que ela cortou o som. E aí, só repetindo, né? Eu gosto da unha de gato, que é a unha de gato que vem da Amazônia, né? Chama Uncaria tomentosa. E a gente usa sempre a casca, né? Eu gosto de usar muito a erva baleeira, né? A erva baleeira é uma planta especial para processos inflamatórios em geral. Ela, inclusive, é muito boa para a parte de estômago, né? Quando a gente pensa aí, no caso de estômago, né? A erva baleeira é fantástica também como um gasto-protetor, né? Ah, muito bom. Então, aqui, acho que das perguntas que, pelo menos, que as pessoas fizeram, acho que a gente meio que respondeu todas, né? Tem gente, boa noite, para insulina alta, o que podemos tomar? Tem gente que... A Simone comentou também sobre a questão de chá de casca de banana também, né? Deixa eu perguntar. Teve um tempinho atrás, Gilson, que eu fiquei numa fissura aí, que eu gosto sempre de fazer experimentos comigo, né? E aí eu tava tomando direto aqueles shorts matinal, sabe? Aqueles shorts assim que você mistura várias ervas específicas, né? E a cúrcuma era uma das que eu estava tomando, né? Porque você faz aquela. Então, eu colocava um pouquinho de
pouquinho de canela, uma pitada, né, de canela, uma pitadinha de gengibre em pó e uma colherinha de cúrcuma. E é impressionante como melhora muito, né, a vitalidade, como melhora processos assim de dores no corpo. Para mim, pelo menos, melhorou, né? Então, eu fiz esse teste, então eu tomei um tempo. E só que às vezes, assim, por exemplo, eu tenho uma fragilidade no estômago. E aí não pode ficar usando muito tempo, né? Quando você tem uma fragilidade no estômago, ou fazer muito tempo só com limão, por exemplo. Aí eu fazia só com água. E foi muito bom para mim. Eu gostei bastante dessa experiência. E aí agora eu dei um tempo e depois eu vou tomar de novo, porque eu gostei bastante para tirar a parte inflamatória do corpo, né? Porque a cúrcuma é bastante anti-inflamatória. Só para responder É. para a Simone, né, que ela fez a unha de gato, utilizou unha de gato e fez mal, né? Qual que foi o mal? Baixou a pressão. Porque a unha de gato, um dos efeitos dela é baixar a pressão. Ela pode dar diarreia, por exemplo, na questão da utilização no início. Então, a gente tem que tomar cuidado com a unha de gato. Todas as plantas, elas têm vários efeitos, várias ações. Geralmente, a gente direciona a planta para uma determinada coisa, mas a gente sabe que tem um conjunto de substâncias, e esse conjunto de substâncias ele pode afetar de forma negativa o organismo. Então, é sempre importante monitorar. Por exemplo, nesse caso, né, em vez de usar, a Simone deve ter já uma pressão mais para baixa, né? Então, tem que tomar cuidado para utilizar mais uma erva baleeira. Pega uma pessoa que tem uma hipertensão, aí pode usar mais uma unha de gato. Então, a gente tem sempre esses conhecimentos, né, que ajudam muito. A Ivone está perguntando sobre insulina alta, né? Na verdade, é assim, não deve ser insulina alta, né? Porque se tivesse insulina alta, se a gente tem muita insulina, a gente abaixa muito a glicemia, né? Então, a gente vai estar hipoglicêmico, né? Então, assim, deve ser por conta da hiperglicemia, né? Quando tem muito açúcar no sangue. Se tem muito açúcar no sangue, a gente tem uma série de plantas que abaixam o açúcar no sangue, né? Aqui a gente tem, por exemplo, eu gosto sempre de dizer assim, a carqueja, por exemplo, ela é violenta, ela baixa demais. As pessoas passam mal, inclusive, né, se utilizar muito chá de carqueja. Eu, por exemplo, se eu tomar uma xícara de chá de carqueja, a gente vai ter que sempre, até tremor, né? Então, baixa muito. Você está com a insulina alta, você deve estar com resistência à insulina. Então, a insulina não está conseguindo fazer com que entre, né? Entre a glicose nas células. Aí é uma dica importante. A utilização, por exemplo, de pré-diabético, né? Como é que a gente consegue reverter isso? A gente pode fazer utilização, por exemplo, de fibras na alimentação, então a chia vai ser importante, e a gente vai ter que tomar muito cuidado com a alimentação. E vai ser extremamente importante fazer atividade física. Então, assim, fazer atividade física vai ser extremamente importante para você regular o metabolismo. E geralmente não vai para diabetes, né? Porque é uma diabetes por resistência à insulina. E a resistência à insulina a gente consegue reduzir com a pata de vaca e o pau-ferro. Mas aí é importante fazer atividade física junto. Por isso que é importante conhecer um pouco o histórico da pessoa, né? Do que só passar receitas, né? A gente tem que conhecer um pouco mais, né, a brincadeira para a gente conseguir orientar, né? Então, a insulina, você está com resistência à insulina, né? Certo? Acho que tá falando que sim. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que foi falado, porque a gente já está chegando no finalzinho aqui da nosso encontro de hoje, porque o Instagram agora, às vezes, quando chega 1 hora em ponto, ele já derruba. Já aconteceu várias vezes aqui, né? E aí, Gilson, mais alguma dica? Nossa, a gente deu muitas dicas hoje, né? E aí, explodiu a cabeça de vocês? Se vocês gostaram, coloca aqui vários coraçõezinhos, coloca aqui vários comentários. Depois vocês podem ir lá também, na hora que eu postar a live, que a live vai ficar gravada, e fazer comentários também, que sempre ajuda bastante. Quanto mais comentários tiver, mais a gente consegue impactar, porque tem muita gente que também assiste depois da live. E a gente também vai subir essa live para o YouTube especificamente, tá?
E lembrar que sempre, né, toda semana, agora a gente está com uma programação. Cris, que saudade de você, a Cris está aí. Saudade, Cris. Toda semana a gente está com uma programação intensa agora, com várias atividades lá na Humani. Então a gente está com a programação da programação no Zoom, que é uma vez por semana a gente tem aula pelo Zoom. São aulas secretas, só para quem faz parte da comunidade. Então, se você não entrou na comunidade Ser Humani, vai ali na bio e entra na comunidade, porque a gente só está compartilhando o link lá pela comunidade. A gente está compartilhando também vários conteúdos lá no YouTube. Então, se você também não faz parte do YouTube da Humani, né, vai lá e se cadastra para você ser informado. E a gente tem a programação, a live semanal e a programação também presencial, que acontece todos os sábados. E a gente está também com o reiki de sexta à tarde, que a gente voltou com o ambulatório. Então, muitas coisas novas aqui acontecendo na Humani, para que vocês possam estar desfrutando desse nosso momento juntos, né? Dessa nossa evolução como terapeutas, como pessoas. Ficará gravado assim, tá? Aí, alguma outra dica, Gilson, sobre isso? Top, top, tá todo mundo top. Eu quero agradecer essa live maravilhosa. Ecoenzimas, espaço, eu quero conhecer. Lembrando do curso do Gilson também, tá? O curso do Gilson vai ser agora no próximo mês. Então, se vocês já fizeram o curso, vocês também, como alunos do Gilson, podem indicar para outras pessoas. E se você não fez aí, é uma excelente oportunidade para aprender mais. Fica com você, Gilson. A última dica, né? A pessoa perguntou muito de articulação cartilagem, né? Tem uma plantinha que ela ajuda na regeneração da cartilagem, né? Que é a colônia, né? Chama Alpinia zerumbete. É importante, né, que as pessoas saibam, né, que a gente tem hoje em dia a opção de utilizar muitas plantas medicinais, né? Inclusive até para reconstituir uma cartilagem. E falo para vocês, com certeza colágeno não regenera cartilagem, né? E aí a gente vai ter que pensar sempre numa planta, por exemplo, que nem a Alpinia zerumbete, que ela realmente ajuda, né, a regenerar a cartilagem, né? Então, outra dica também, se vocês quiserem, tem muita aula, né, no YouTube. Tem no meu canal no YouTube também, Gilson Giambelli Terapias Naturais, né? Vocês vão encontrar lá a referência, né? Vocês vão encontrar, eu tenho mais de 400 vídeos sobre plantas, né? Mostro as plantas, falo sobre as substâncias, né? Também é uma forma de vocês também, que se quiserem continuar estudando, né? Através das redes, né? Também ajuda muito nos estudos. Muito bem, professor. Então, eu quero agradecer você aqui. Vamos ver se a gente consegue aí marcar mais algumas lives aqui. E também, eu estava esquecendo aqui, mas no começo do mês também o Gilson sempre dá uma introdução aí na massagem, né? Massagem Quick. A gente vai ter dia 6, acho que é 6 de junho, né? Então, no mês de junho vai ter a programação intensa. E depois a gente também vai lançar a programação do mês de férias. Então, julho é mês de férias. Então, em julho vai ter novidades também aí para a gente aproveitar as festas juninas, tá? Certo? Obrigada, Gilson. Gratidão, gratidão. Vamos marcar mais lives aqui, tá bom? Obrigado, até logo. Até, querido. Tchau, tchau. Tchau.